Então, uma boa noite a todos. Nós pedimos desculpas porque o vídeo não entrou antes, no momento certo, nós estávamos transmitindo, mas infelizmente ele acabou não sendo conectado. Mas, como todos sabem, são tempos novos que temos que nos adaptar a algumas situações, mas agora está tudo bem, acredito que esteja transmitindo. Se alguém quiser comentar ali, então, eu também consigo acompanhar, então, sabendo que ele está ao vivo agora. E nós estamos, então, com certeza, todo mundo com saudades dos nossos encontros nas casas espíritas, não é mesmo? Daquele abraço fraterno, daquele encontro amigo. Mas no momento, não sendo possível isso, devido às recomendações, estamos então transmitindo em nossas casas as exposições doutrinárias. Que possamos então nesse momento agora estar todos conectados com um só pensamento, um só sentimento, de que estamos juntos sim, amparados por amigos espirituais e nesse momento então conectados de alguma forma, sintonizados com o alto e entre nós também por meio da tecnologia. Conforme então foi anunciado anteriormente, e pedimos novamente desculpa pelo atraso, mas o tema de hoje, a reflexão, ela tem como tema conflitos existenciais, o medo. E ela é baseada no livro do espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Este livro muito interessante, de um conteúdo muito profundo da área da psicologia, do espírito, nos traz profundas reflexões sobre o comportamento, sobre os desafios que encontramos pelo caminho da nossa caminhada rumo à luz, rumo à evolução, rumo à felicidade. Somos viajores do tempo, espíritos imortais, que estamos de alguma forma caminhando, aprendendo, por meio de várias existências. E é muito interessante, foi muito feliz, até mesmo quem desenvolveu a capa do livro, não é mesmo? Porque a moça aqui, o espírito que está caminhando, ela sai de uma paisagem bonita e invade uma estrada, vamos assim dizer, desconhecida, com um aspecto pouco mais diferente, pouco mais escura, pouco mais difícil. Muitas vezes nós vamos nos sentir assim na vida, com medo do desconhecido. E eu acredito, sabendo nós todos, como espíritos imortais que somos, que antes de reencarnar, antes dessa existência atual que nós estamos agora vivendo, experienciando, nós também sentimos medo de retornar. Trazíamos conosco já lá no plano espiritual, então, já amparados da nossa última existência, o conhecimento de todos os erros, situações de acertos, situações que vivemos em experiências passadas, aonde falhamos, aonde algumas nós acertamos, mas também dentro de um projeto novo de vida, aonde nós, de antemão, algumas situações saberíamos que precisaríamos enfrentar nessa nova existência. O espírito, então, antes de reencarnar, nesse momento especial, sente sim receio e anseio por tudo aquilo que irá enfrentar nessa nova existência. Sabedor da lei de causa e efeito, sabe também o quanto terá que muitas vezes expiar situações que viveu, reviver situações que falhou, para poder então superá-las e evoluir. Mas diante disso tudo, com certeza, tenha confiança de que não está desamparado. Diante disso então, Joana de Ângeles traça toda uma reflexão profunda do ser, do entendimento sobre a ótica e a visão espírita, da imortalidade da alma, do que nós carregamos dentro de nós durante a existência, dos medos, das suas origens, principalmente também
daquilo que é natural do ser humano, sentir o medo. E dentro desse aspecto, nós vamos analisar 4 entendimentos sobre a luz da doutrina espírita. Dentro deles, o primeiro, que seriam os instintos de preservação que todos nós temos. O instinto de manter a vida, de se preservar, que ao longo de toda essa caminhada evolutiva, nós fomos desenvolvendo esse instinto de preservar a vida e trazemos em nós, então, o medo como um alerta. Em algum momento em que sentimos-nos ameaçados diante de uma situação nova ou diante de algo desconhecido, de um desafio, de um enfrentamento, de uma situação ameaçadora. E ele então vem de uma forma a invadir a nossa consciência, a nossa mente e nos propor uma decisão rápida que precisamos então tomar. Enfrentar a situação de alguma forma ou fugir a ela. Isso é algo normal que todos nós temos. É um medo saudável, vamos assim dizer. Um medo racional e lógico que enfrentamos e que nos desafia a superar, a crescer, a evoluir, a buscar conhecimento, a buscar no estudo, a buscar o enfrentamento, a aceitação da situação com coragem e receio. Mas há muitas pessoas que optam e procuram sempre o meio da fuga, o meio de sentir esse medo, de alimentá-lo e de não enfrentar a situação, tornando-se muitas vezes uma patologia, uma forma doente de viver com medo de qualquer situação. E é muito interessante esse aspecto porque um estudo no Instituto Nacional de Saúde Mental americana, nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa e mostrou que aproximadamente 21% da população da humanidade, ela sente uma ansiedade, um medo profundo de tudo e vivem com medo. Isso é algo alarmante e muito preocupante. Porque o medo, quando alimentado, ele faz a pessoa sentir-se triste, melancólica, atenta, a adrenalina sempre alta e de alguma forma ela desequilibra as outras emoções. Nesse mesmo estudo também mostrou como exemplo a essa situação o quanto o medo, quando ele é muito alimentado e de alguma forma a pessoa vive muito naquele psiquismo, a todo momento buscando notícias e alimentando cada vez mais o medo. E eles então pesquisaram números e dados e pesquisas com pessoas que passaram por aquela situação do 11 de setembro de 2001. Muitos devem lembrar, lá nos Estados Unidos, em Nova York, quando houve o atentado das Torres Gêmeas, onde ali muitas pessoas desencarnaram e houve então aquele terror todo. E as pessoas então ali começaram a sentir medo de voar. Então, durante um ano, muitas pessoas optaram pelo transporte terrestre, por elas pegarem seus veículos e viajarem dentro do território americano. E isto aumentou o número de mortes no trânsito em 1.600 mortes em um ano. Todos nós sabemos que o transporte por aviões é o mais seguro de todos. Mas o medo alimentado por notícias, enfim, por tudo o que ocorreu naquele momento, fez com que essas pessoas tomassem essa decisão e muitas delas, com certeza, talvez não teriam desencarnado, talvez não teriam acontecido tantos acidentes se tivesse optado em continuar voando. Mas o medo as tomou conta e não enfrentaram ele. E isso acontece muitas vezes. Há pessoas que sentem medo de relacionamentos, medo de não ter o amor correspondido, sentem medo de um novo desafio no seu emprego, no seu trabalho, de que não conseguirão dar conta. Outros sentem medo de um novo trabalho, de tomar uma decisão, uma mudança na sua vida, muitas vezes necessária e naquele momento preciso. Outras pessoas sentem um medo incontrolável, que não gostam nem de falar sobre a morte.
e encaram de alguma forma isso como um terror, e assim então as pessoas vão alimentando medos. Nós vemos hoje jovens tomando ansiolíticos, tantos remédios para controlar a ansiedade, porque alimentam muito medo do futuro, medo do amanhã, medo do que será, e tudo isso tem aumentado diante da situação em que estamos vivendo agora. Mas o que nós vamos entender dentro disso, dentro de uma visão espírita do que está acontecendo? Precisamos sim buscar esse entendimento para que possamos enfrentar as situações no momento que estamos vivenciando. Com certeza, sentimos medo também ao reencarnar, porque nós sabíamos que o momento atual da humanidade, do mundo em que estamos vivendo, ele ainda é do mundo de provas e expiações. Num mundo que não é fácil, num mundo que precisamos ainda enfrentar muitas situações difíceis, em que há ainda situações, por vezes, isoladas de calamidades, situações difíceis, sejam elas financeiras, no meio social, sejam relações difíceis nas famílias, aonde já renascemos num meio familiar complicado, aonde ali se reuniram espíritos afins por afinidades, mas com relacionamentos difíceis e que terão que ser enfrentados. Não importando se tem medo ou não, enfim, teremos sim que enfrentar tudo isso. E aí então, analisando essa situação toda, vem então o medo do desconhecido, o que muitos de nós enfrentamos também agora. Mas de onde vem muitas vezes a raiz do medo? Diz Joana de Angelis no livro então, Conflitos Existenciais, que por vezes o medo tem a sua origem também em comportamentos infelizes de reencarnações anteriores. Vejam bem. Diz Joana de Angelis ali, e eu vou ler, diz assim: é como se aquilo que mais se teme sempre acontecesse, exatamente por estar registrada no cerne do ser a necessidade de experiência para vir a ser vivenciada como um resgate. Então, nós trazemos no nosso inconsciente de espírito imortal um medo do que irá nos acontecer. Porque sabemos que estamos sob uma lei de causa e efeito e que precisamos, sim, muitas vezes resgatar várias situações por meio da expiação ou pedimos provações para passar por algumas situações. E esse medo, ele vem então impresso no nosso inconsciente. Medo de contrair uma doença, porque lá no fundo sabemos que em uma última existência não cuidamos da nossa saúde, debilitamos ela. Por vezes até fizemos mal a outras pessoas causando uma doença ou até o desencarne de uma outra pessoa. E de alguma forma a nossa mente, o nosso espírito sentiu-se culpado, houve o remorso e trouxe em si, dentro dele, isso tudo. Sabedores da lei de causa e efeito, sabemos que em algum momento teremos que resgatar a situação. Então aquele medo vem impresso no inconsciente diante de uma situação. Outras vezes o medo de enfrentar uma situação também, de perder um ente querido, como falamos antes, e de tantas outras, elas estão também, de alguma forma, colocadas dentro de nós como um meio de culpa que carregamos. Joana de Angelis também nos coloca sobre um terceiro ponto, as experiências vividas na erraticidade. A erraticidade, para nosso entendimento, ela é aquele momento que o espírito tem do seu desencarne até o momento da nova experiência, da nova existência física, em que passamos no plano espiritual, nos preparando para novamente reencarnar. Então ali nós saímos de uma experiência física, chegando no plano espiritual, passado o primeiro momento de perturbações, nos reencontrando com a nossa consciência, a nossa mente, nós vamos nos apercebendo de situações que erramos, do tempo que perdemos e de tantas coisas que poderiam ter sido diferentes se não tivéssemos tomado atitudes tão egoístas, tão difíceis que tomamos, tantas decisões. E aí começamos a alimentar, como foi falado antes,
a culpa. E a culpa dentro de nós, quando não trabalhada, ela estraga e gera o remorso. E então começamos a experienciar, a viver o remorso dentro de nós. Mergulhados nisso tudo, carregamos então aqueles traumas que ficam lá gravados. Memórias que trazemos e que alimentamos e que adoecemos na espiritualidade, nos preparando então para o momento de uma nova existência. E aí, de alguma forma, nós trazemos também no nosso inconsciente tudo isso guardado dentro de nós. Fora isso tudo também, há as situações, como uma quarta análise, que Joana de Anjos também nos coloca nesse capítulo tão precioso sobre o medo, das atitudes educacionais no lar, que desde criança recebemos. Por erro, muitas vezes, nossos pais acabam, de alguma forma, nos trazendo, nos impondo, nos condicionando a pensamentos perturbadores, nos colocando medo, como se isso estivesse nos educando. Não vá ali, não vá naquele lugar, que algo vai te acontecer. Não sai lá fora, que alguém vai te pegar. Não faça isso, não faça aquilo. Durma no horário certo, senão alguém virá, sairá debaixo da sua cama. Enfim, não faça isso, não faça aquilo. E vão nos colocando limites e medos dentro de nós. Então, de alguma forma, isso também trazem lá, na existência atual, no nosso período infantil, adormecidos aqueles medos e nos causam limitações e medos também de tomar atitudes na existência, no momento atual, presente, e nos tornamos aquelas pessoas com medo de tomar atitudes, de tomar decisões, e, enfim, vamos assim então alimentando tudo isso. Pois bem, seguindo então com esse pensamento e essa análise toda, e entendendo que esse mundo é um mundo de provas e expiações, nós vamos entender que o sofrimento que traz a origem do medo e de tantos outros sentimentos, ele está sim em nossas decisões, está dentro de nós. Por quê? Conforme o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ali nos diz que a causa das aflições ela pode ser atual ou anterior. Então, nossa consciência sempre alerta, ela traz em si, de alguma forma, impresso tudo aquilo que nós fizemos. E nós estamos sobre uma lei de causa e efeito. Muitas vezes estamos passando por situações difíceis e temos medo de que possam piorar ou de que não vamos conseguir vencer. Temos que analisar e entender quem nós somos e que estamos nessa caminhada. Mas para isso precisamos ter sim a coragem de superar tudo isto. Recordando então as palavras de Jesus, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Jesus, nessa frase tão singela e de uma profundidade tão grande, ele nos incentiva a ter coragem diante das situações deste mundo, porque ele venceu o mundo e nós também podemos superar essas situações. Diz Joana de Anjos nesse livro também, que a coragem de manter contato com os próprios medos é recurso terapêutico muito valioso para a sua erradicação, para a sua cura, ou pelo menos para a sua administração psicológica. A coragem de enfrentar. Então, quando o alerta nos liga dentro de nós, quando vem aquela situação de medo, de algo desafiador, do momento que estamos enfrentando agora, Joana de Anjos nos alerta sobre a importância da coragem, de que não estamos sozinhos, de que estamos todos amparados e de que tudo é possível superar, porque tudo passa. Tudo faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento. E diz ela também que a grande terapia para todos os tipos de medo é a do amor. O amor a si mesmo, ao seu próximo e a Deus. O amor. O amor a si mesmo faz com que tenhamos cuidado, sim, cuidado da nossa vida, que sigamos recomendações e que possamos de alguma forma cuidar para que não venhamos adoecer, para que tenhamos um corpo saudável.
mas também não descuidando do próximo, aquelas pessoas que talvez estejam passando situação mais difícil que a nossa, olhando para o lado, entendendo que se nós estamos muitas vezes bem protegidos e amparados em nossos lares, quantas pessoas estão desprotegidas, desprovidas do amparo e que sofrem o medo de não ter o que colocar à mesa dos seus filhos para se alimentarem, de que não tenham sustento para amanhã, de que o que irão fazer se algo acontecer. Medos reais, e que muitas vezes nós podemos também ajudar, porque estamos sim sempre amparados. E se nós fizermos isso, com certeza, Deus também nos amparará. Tendo a confiança e a coragem de que tudo passa. E lembrando então uma história muito linda que contam os espíritos superiores no livro Boa Nova sobre Maria, Mãe Santíssima. Conta o espírito Humberto de Campos no livro Boa Nova que Maria, logo após ter então enterrado seu filho, e logo após a situação toda do Calvário, ela então mais tarde, seguindo os passos e a lembrança de Jesus sempre em tudo, ela então foi convidada pelo seu filho João a morar na cidade de Éfeso. E lá então eles receberam a doação de uma casa, uma pequena choupana, uma pequena casinha à beira do monte, de vista para o mar, e lá se instalaram. Passado muitos anos já então isso aconteceu, e ela levada para lá, vivendo com seu filho, passou então a receber aquelas pessoas sofredoras que tinham dificuldades e que de alguma forma a procuravam, ou seja, pela saudade de Jesus, ou seja, para uma palavra de consolo ou alento, mas a encontravam sempre lá, de braços abertos, como uma mãe de todos. E conta então, certo dia, um irmão leproso o procurou, e ela o consolou e o curou. E ele então agradeceu e chamou-a de Mãe Santíssima, ficando então esse nome de Mãe Santíssima gravado na história, nas nossas mentes e nossos corações. E ela ali então consolava todos que a procuravam. E as pessoas chegavam e contavam de seus medos, de seus anseios, de tudo o que lhes acontecia e agravava pelo momento que passavam naquele instante. E ela olhava com um olhar de ternura, de mãe, e dizia: filho, tendes calma, tudo passa, tudo passará, só não passa o reino de Deus. Mas tende confiança, não estamos sozinhos, tudo passa. E assim, meus queridos irmãos, temos a confiança de que também esses tempos que estamos vivendo agora, que são novos, têm sim uma importância, um grande significado para a humanidade. Passarão também, mas que possamos guardar as lições preciosas que estamos vivendo, de tantas pessoas fraternas e solidárias, umas ajudando as outras, como tem acontecido, como tem tido notícias bonitas de pessoas se mobilizando e ajudando e tentando ajudar umas às outras, amenizando o sofrimento e os medos, e que estamos, sim, graças a Deus, num momento em que a ciência, a tecnologia está muito avançada e poderá sim nos auxiliar. São tempos novos, desafios novos, que Jesus alertou que haveriam de acontecer antes do fim do sistema de coisas, do fim deste mundo de provas e expiações, para um mundo novo de regeneração, onde a humanidade seria mais fraterna, mais solidária. E todo esse movimento, nesse momento, faz com que sim, dentro de nós, mova um sentimento novo e fraterno, para parar de olhar só para o nosso egoísmo, para o nosso materialismo, tentando de alguma forma apenas buscar coisas, e possamos olhar para coisas mais importantes, como a família, como o lar, como o próximo que passa por momentos mais difíceis, e que possamos sim
que podemos sim ajudar a muitos. Medo de tomar decisões que nos mantêm reféns, isolados, mas que possamos sim tomar decisões de fazer algo, de entender que tudo isso vai passar e que possamos assim enfrentar com coragem tudo isto, que possamos sim ter a confiança de que tudo passa, que Jesus nos ampara e que Ele está no leme e cuida de todos nós. Meus queridos amigos, eu peço mais uma vez perdão pelo atraso da exposição, que acabou sendo transmitido um pouco mais tarde. Houve então sim esta falha, mas com certeza, de alguma forma, a reflexão conseguiu ser transmitida. E nesse momento então, como sempre de costume, faremos então uma prece, e essa prece ela será como um passe coletivo, aonde todos nós poderemos nos nossos lares nos conectar, escutando ela e de alguma forma sim, elevando o nosso pensamento, buscando a sintonia com Deus, com Jesus e os amigos espirituais. Para isso então, aqueles que assim desejarem, quiserem fechar os seus olhos do corpo físico e elevando assim o nosso pensamento a Jesus, a esse Mestre querido, que cuida de todos nós e que está assim atento a tudo que a humanidade nesse momento passa. E nesse momento tão precioso e tão importante que estamos vivendo, um momento de profundas reflexões, aonde todos, de alguma forma, sim, sentimos medo, mas foi justamente este medo que nos fez interiorizar, refletir sobre o valor da vida, sobre o sentido da vida, sobre a importância de vivermos em sociedade fraterna e solidária, ajudando-nos uns aos outros. E então também, Jesus amado, refletimos nesse momento o que o Senhor faria se estivesse aqui. Por isso nós lhe pedimos, Jesus, sabendo que cuida de todos nós, que nos ampare, para que possamos sim enfrentar sempre com coragem, com fé, com confiança, tudo aquilo que ainda vamos passar, que estamos passando, que enfrentaremos. Seja aqui no mundo físico, neste mundo de provas e expiações em que ainda vivemos, ou no mundo espiritual, quando para lá retornarmos. Jesus, que o Senhor sempre possa estar presente em nossos corações, sempre nos ajudando. E que nesse momento, no lar de cada um que se encontra ligado ou que irá ainda assistir esta reflexão, possam também chegar a tua luz, o teu amor, a presença dos amigos espirituais do bem e da luz, abençoando, levando a coragem e dizendo, como dizia Maria, nossa Mãe Santíssima, tudo passa, só não passa o reino de Deus, tudo passa, tende calma, tende coragem. Que possamos assim então todos ficar bem e assim então, com esse pensamento de agradecimento a Deus pela vida, a Jesus pelo amparo, por estar sempre atento a todos nós e a cuidar do nosso mundo, do nosso planeta, nós então pedimos a permissão para o encerramento da reflexão da noite de hoje e desse passe espiritual. Que assim seja. Que possamos todos ficar bem em nossos lares. Até a próxima palestra então, a próxima exposição, e que possamos todos ficar bem. Que assim seja.